gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Gente, mais uma videoaula da gente aqui no YouTube e eu queria trazer hoje um assunto que muitas vezes é até desvalorizado por muitos acadêmicos de fisioterapia e até mesmo profissionais durante a sua avaliação com o paciente. Sabe aquele paciente que às vezes chega relatando para a gente uma parestesia ou uma dor, certo? Que desce pelo membro superior, muito localizado nessa região posterior e que desce, às vezes até irradia até o quinto dedo, certo? E a gente muitas vezes esquece de fazer essa avaliação a nível de escápula. Lembrando que escápula, gente, sempre está muito correlacionado, né, com ombro e com cervical. Se você tem uma lesão de cervical, não esquece de dar uma investigada a nível de escápula. Também não esquece de dar uma avaliação a nível de articulação do ombro. Tudo isso está muito interligado biomecanicamente, certo? Todo mundo já ouviu falar na famosa escápula presa, aderida, restrita. A gente fala tanto disso, mas parece que a gente só fala esse nome e a gente não tem a concepção, certo, de tudo que essa escápula que está lá imobilizada, aderida, aprisionada pode ocasionar e as repercussões dela. Lembrando que uma escápula que não oferece um bom ritmo, certo, escapular, vai gerar alterações a nível de articulação de ombro, a nível de glenomeral. Lembra que tem a ver toda uma adaptação, né, toda uma acomodação, um ajuste da escápula para que os movimentos de ombro, principalmente em abdução e flexão, ocorra. Então essa escápula tem que estar com todo o ritmo dela completamente liberado. No movimento de flexão e abdução de ombro, você sabe perfeitamente que tem o famoso ritmo escapular. Lembra? De 2 para 1, a cada 2 graus que a glenomeral se movimenta, a escápula contribui com 1 grau. Isso vocês já cansaram de estudar lá em cinesiologia e biomecânica no começo da faculdade, mas aí o tempo vai passando e a gente acaba esquecendo. E aí a gente chega lá na época de estágio, né, clínica escola, começa a atender, ou a gente se forma e chega no consultório e parece que tudo isso vai se apagando. Vale muito a pena, né, dar esses passos para trás e dar essa avaliada. A escápula não só está plenamente correlacionada à glenomeral como à cervical, mas também à coluna torácica. Uma alteração, um desalinhamento vertebral pode provocar uma alteração a nível muscular, certo? Músculo esse que se correlaciona tanto com as vértebras torácicas quanto da escápula, ocasionando aprisionamento da escápula. E com isso, ó, todo aquele movimento escapular fica desorganizado. Lembram dos movimentos de adução, abdução ou báscula medial, báscula lateral, certo? Elevação, depressão, e todos esses movimentos vão contribuir para uma boa amplitude de movimento da glenomeral. Vamos dar só uma relembrada aqui rapidinha em questão de musculatura, certo? Que está associado com essa escápula, tá? Lembrando, nós aqui em cima vamos ter o supra-espinhoso, como todo mundo está bem lembrado. Aqui embaixo nós vamos ter o infraespinhoso, certo? Vamos ter um músculo muito conhecido aqui em cima, no ângulo superior da escápula. Quem é ele? Exatamente, elevador da escápula, certo? Vamos colocar aqui também, ó, supraespinhoso e aqui o infraespinhoso, certo? A gente também tem que lembrar dos músculos que se relacionam de escápula com quem? Com coluna torácica. E aí é impossível esquecer dos mais famosos. Quem vai ser? Redondo maior, romboide maior e romboide menor, certo? O redondo está aqui nessa região mais lateral da escápula, certo? Então, romboide maior e romboide menor. Os romboides, gente, vão fazer essa relação direta de escápula com coluna torácica.
Caso o paciente faça algum esforço mais excessivo, um posicionamento incorreto e alguma vértebra dessa desalinhe, automaticamente, né, biomecanicamente, vai gerar uma alteração a nível de tensão nesses músculos romboides. E aí pode gerar um espasmo, um aprisionamento, um aumento de tensão. Isso de imediato vai interferir em toda a escápula. Ela vai perder aquele movimento, aquela liberdade de movimento que ela possui. Vai alterar diretamente quem? Glenomeral. Se essa escápula também está aprisionada, ela tem os movimentos, né, de elevação e depressão. Já vou estar afetando quem também? Elevador de escápula. Lembra que elevador de escápula vai fazer correlação direta com quem? Com cervical. E aí, ó, meu paciente pode ter aquela dor cervical, e aí a gente cansa de tratar, né, cervical, com várias técnicas que estejam à sua disposição, tentar diminuir essa tensão, tentar diminuir esses pontos de tensão, flexibilizar a estrutura, de repente até organizar, realinhar as vértebras. O paciente até que melhora. Mas aí quando volta na outra sessão, continua incomodando, certo? Então dá a impressão que é aquele enxuga-gelo, o paciente melhora um pouco, mas quando volta na sessão seguinte, sempre volta incomodado. Você faz o trabalho, melhora um pouco, sessão seguinte, quando o paciente volta, volta incomodado de novo. Por quê? Você não está exatamente trabalhando em cima da causa, você está trabalhando em cima da consequência. Então, ó, o elevador de escápula pode sim estar alterado por causa dessa relação aqui de romboide, tá? Então, ó, temos o romboide maior, certo? E, deixa eu botar a barra aqui, romboide menor, certo? E, ó, lembra que a nível de romboide aqui, ó, quase próximo do ângulo superior da escápula, eu vou ter o quê? Raízes de C7 e C8. Opa, raízes, tá? Não é vértebra. Raízes nervosas de C7 e C8 que vão passar por essa região e vão ramificar para membro superior. E eles vão ramificar justamente, ó, descendo pela parte posterior do braço, chegando até, ó, quinto dedo. E aí esse paciente vai para o médico vai pedir logo o quê? Um raio-x, depois uma ressonância. A tendência dele é ver, será se tem algum osteófito, alguma hérnia, alguma protusão comprimindo essa raiz nervosa para ele ter essa dor irradiada, essa parestesia? Esse é o primeiro ponto. Muitas vezes a maioria dos exames complementares não mostram absolutamente nada e não vai mostrar, porque a alteração que está ocorrendo é a nível muscular, certo? Você é que tem que ter a perícia, né, em ser fisioterapeuta e fazer essa avaliação. As duas escápulas estão realizando o movimento, o ritmo escapular, certo? Sincrônico e harmônico. Você já faz uma comparação com a escápula contralateral para dar essa avaliada. Houve alguma, você percebeu alguma alteração entre uma escápula e outra? Pode estar uma escápula mais proximal da coluna vertebral e uma mais lateral. Quando o paciente realiza movimentos, né, bilateralmente de abdução e você olha, acompanha o ritmo escapular lá atrás, você observa alteração? Paciente com os membros, ó, dependurados, você faz aquela velho alinhamento, né, passa uma linha sobre os processos espinhosos, marca ângulo superior, ângulo inferior e borda medial da escápula e faz aquela mensuração do processo espinhoso para esses pontos bilateralmente. Você aí já tem um elemento de quê? De comparação bilateral entre um lado e o outro lado. Já dá visualmente para você perceber isso, certo? Lógico que se você tem alguma alteração a nível dessa musculatura, os outros músculos que trabalham não só a nível escapular, mas a nível de glenomeral, também vão sofrer. Lembra do famoso manguito rotador, né? Supraespinhoso, infraespinhoso. Chegou a hora do redondo menor e do subescapular, certo? E ó, se essa escápula não tem essa liberdade, automaticamente vai repercutir isso em cima do manguito rotador. E todo mundo sabe que o manguito rotador trabalha como o quê? Uma filarmônica. Lógico que a função do manguito rotador é o quê? Coaptar
trazer, né, a cabeça do húmero para junto da cavidade glenoide, melhorar a coaptação. Mas lembra, todos esses músculos trabalham em harmonia entre eles e também em harmonia com outros músculos, certo? Não vai pensar elevador de escápula apenas e romboide. Eu também vou ter serrátil anterior aqui, que também vai trabalhar junto nessa biomecânica. Então, quando você vê aquele paciente com esse tipo de dor irradiada, dá uma olhada aqui em romboide. Será que não é muita tensão de romboide e aí está comprimindo uma raiz nervosa? Ou é um ponto de tensão que está gerando irradiação à distância? Dá uma olhada naqueles dermátomos e miótomos. A gente tem aqueles mapinhas que ajudam a gente a ter noção de onde vai ser essa dor irradiada. Faz uma palpação a nível dessas vértebras, vê se os processos espinhosos estão alinhados. Faz aquela mobilização de Maitland, né? Palpa os processos transversos. Vê se tem um processo mais alto, um processo mais baixo. Você trabalha com terapia manual, você trabalha com osteopatia, quiropraxia. Realinha isso daí. A galera que trabalha com terapia manual, não esquece, antes de manipular as articulações, faz um trabalho a nível de partes moles. Isso é super importante, porque quem está causando esse desalinhamento pode ser a parte mole. Então você pode realinhar a vértebra e daqui a 2, 3 dias, como a musculatura ainda está com tônus muito elevado, ele vai e traciona e desalinha de novo. Então, manipular é importante, lógico, é importante, é necessário, mas faça o trabalho também de partes moles, certo? Professor, eu não trabalho com essa linha, eu trabalho com pilates, e aí não dá para fazer? Dá sim, você vai fazer exercícios, você vai fazer movimento que vai favorecer a mobilização dessas vértebras, certo? Então, você como trabalha com pilates, você conhece perfeitamente esses movimentos que você pode realizar. Então, você tanto pode fazer uma mobilização passiva através de alguma técnica de terapia manual, como você também pode fazer uma mobilização ativa através de exercício. Eu dei o exemplo aqui do Pilates, certo? O que é que eu quero trazer nessa videoaula de hoje? Essa importância dessa avaliação, gente. Se eu tenho um ponto doloroso, alguma coisa está acontecendo de errado naquele ponto. Só gera dor naquele ponto, mas pode ter uma repercussão à distância. A gente, fisioterapia, a gente cansa de falar, geralmente o local da dor não é o local da lesão. Geralmente, né, a lesão fica um pouco mais distante. E nesse caso aqui eu vou ter as duas características. Eu posso ter uma dor local e eu posso ter uma dor distante. Eu já recebi um atleta de jiu-jitsu que durante um treinamento, né, o colega dele que estava treinando deu um golpe de cotovelo justamente em cima de romboide. E na hora ele já sentiu parestesia, descendo de braço abaixo e perda de força e tudo. E aí, ó, foi para o cirurgião, foi para a emergência, fez ressonância, nada apareceu. E era uma pessoa que vivia, ele dava aula e fazia competição, certo? E ninguém encontrava nada, e ele veio para o atendimento. E aí, ó, a primeira coisa que a gente vai perguntar é o quê? Como é que foi o mecanismo de lesão? E ele conta para tu como é que aconteceu essa lesão. E aponta o local da lesão. Primeiro ponto é investigar a área da lesão. E aí, olha, quando eu comecei a fazer palpação, certo? Dígito pressão para investigar a área, na hora ele relatou, olha, a dor, a dormência está aumentando quando você aperta aí. Opa, acabei de encontrar o ponto onde tudo começou, certo? Ele poderia fazer várias terapias, como analgésico, como água quente para relaxar a musculatura, tudo ia diminuir, a dor local ia diminuir, mas a irradiação ia continuar. E olha, no final de uma sessão, dessa sessão, né, que veio para fazer avaliação e tudo, quando eu terminei o trabalho, ele já não sentia mais parestesia. Fiz a avaliação do ritmo escapular, estava perfeito, estava tranquilo, certo? Então, acima de tudo, a gente precisa conhecer em que região a gente está trabalhando. E naquela região que a gente está trabalhando, quais são as estruturas que estão envolvidas?
através dessas estruturas que estão envolvidas, quais repercussões à distância e locais que podem ser ocasionadas. Tudo isso é raciocínio clínico. Dentro de raciocínio clínico não existe protocolo. Você não vai assistir uma aula dessa e vai dizer, ponto, é isso daqui em todo paciente seu que você realiza e vai dar certo. Não. Veja quanta coisa a gente argumentou aqui, quanta coisa a gente levantou aqui, certo? E associou com o caso clínico. Pode ser uma alteração de serráqueo anterior? Pode ser uma alteração a nível de romboide? Pode ser uma alteração a nível de elevador de escápula? Pode ser uma alteração a nível de desalinhamento vertebral? Pode. Muita tensão, sobrecarga de infraespinhoso, por incrível que pareça, não causa dor na região do infraespinhoso. Vai desencadear uma dor a nível de deltoide, bem na região medial de deltoide. E aí acaba camuflada como se fosse uma bursite subdeltoideia. Você vai passar anos tratando a pseudo-bursite subdeltoideia e você não vai ter resultado. O melhor resultado vai ser aliviar um pouco, mas solucionar o problema você não vai conseguir, porque o problema não está nesse nível. Está lá atrás, a nível de infraespinhoso, certo? Você resolveu o infraespinhoso, a dor referida, que é a dor que o paciente se queixa a nível de deltoide, vai passar. Isso você só vai entender se você entender de anatomia, se você entender de biomecânica, se você entender de raciocínio clínico. Nossas videoaulas aqui têm justamente essa intenção. É justamente melhorar a percepção, a apuração, o instinto de avaliação. Você soube avaliar bem, você soube verificar, analisar bem o que está acontecendo com as estruturas, com as relações estruturais. Possivelmente, quando você escolher sua técnica de tratamento, você vai ter bom resultado. E é como eu digo sempre, qual é a melhor técnica? Melhor técnica é aquela que você tem maior domínio. Pode ser uma simples massoterapia, mas você trabalha muito bem. Se você tiver baseado em cima de um raciocínio clínico, você vai ter bons resultados sim. Certo? Lógico que enquanto profissional, a gente sempre vai se aperfeiçoando, porque uma única técnica acaba às vezes não dando ferramentas em 100% para tudo que você precisa. De vez em quando você precisa lançar mão de uma outra técnica para trazer para junto, abandona aquela, né? Deixa um pouquinho de lado, pega uma outra técnica e traz, e aí apresentou o resultado. E se de repente, depois de um tempo, essa nova técnica, esse novo recurso parar de me apresentar resultado, não tenha receio, volte para a técnica anterior que você domina e elenque, de repente, um trabalho, um recurso e que o paciente possa ter resultado. Lembre-se, acima de tudo, nós somos fisioterapeutas. Existem várias formas de trabalhar, várias técnicas, vários cursos de formação, mas acima de tudo somos fisioterapeutas. E todas essas formações, todas essas técnicas, na verdade, estão a nosso dispor como fisioterapeuta, para a gente utilizar na hora que o paciente precisar e sempre buscando bons resultados. Então, gente, espero que tenham gostado desse nosso encontro, dessa nossa videoaula, certo? Em breve a gente vai se ver em outras aulas. Lembra, toda quinta-feira, às 20 horas, nós temos live lá no Instagram. Quem não conhece ainda o trabalho da gente, curte a página, comparece lá, dia de quinta, às 20 horas. Você vai gostar. Nosso propósito não é aquela live chata, certo? Que você só fica ouvindo e põe a mão no queixo. Lá você participa, você escolhe tema durante a semana. As pessoas que acompanham a página escolhem tema da live. Muitas pessoas que estão assistindo a live pelo Instagram mesmo, certo? A gente abre a câmera para ele e ele participa e ele tira a dúvida dele. Então é uma live muito interativa. Então, gente, curte lá a página, acompanhe a gente lá na página, acompanhe a gente nas lives. Espero ver você em breve e espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, certo? Um forte abraço para vocês.